Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas à psicografia do nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, estamos estudando a quarta obra da série André Luiz, que é o livro Obreiros da Vida Eterna, não é? Mas, antes de iniciarmos o nosso trabalho de hoje, vamos orar, pedindo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalho. Sendo assim, convidamos a todos que estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar um pensamento a Deus e acompanharem conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais, mentores de nosso web rádio Cristo Consolador, que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos auxiliar na realização deste trabalho. Muito obrigada pela presença amiga, mas obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de todos esses espíritos amigos que nos coordenam, estamos com iniciado mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, meus queridos, nós hoje vamos iniciar um novo capítulo, que é o capítulo 13, Companheiro Libertado. Mas, como sempre fazemos, antes de passarmos a um novo capítulo, nós relembramos o que foi visto no capítulo anterior. E o capítulo anterior, que é o capítulo 12, com o título Excursão de Adestramento, nós vimos o seguinte. Nesse capítulo, André nos relata as providências tomadas pelos espíritos superiores
em benefício daqueles que se preparam para a desencarnação por meio de enfermidade prolongada. O lar coletivo de Adelaide passa a ser o ponto de apoio da equipe de Jerônimo, composta de Padre Hipólito, Luciana e André Luiz, para providenciar ajuda aos irmãos em processo desencarnatório, por ser um refúgio de fraternidade legítima, sem a presença de criaturas perversas do mundo invisível. Não obstante, os sofredores que ali penetram com prévia autorização dos vigilantes. Descreve o ambiente material e espiritual do lar coletivo de Adelaide, destacando o local de reuniões públicas, o qual necessita de constante asepsia, dada a impregnação dos pensamentos dos frequentadores emanados dos apelos em favor dos seus enfermos. Irene, colaboradora do lar de Adelaide, comenta o trabalho de evangelização realizado por aquela instituição espírita e compara sua metodologia de trabalho com a das igrejas católicas e protestantes, deduzindo que ali o ensinamento não fica preso aos dogmas obsoletos nem à letra dos conceitos evangélicos, e ressalta a importância do amparo material, simbolizando pelo pão e pela sopa nos moldes do cristianismo primitivo. E cita também como exemplo a Casa do Caminho, dirigida pelo apóstolo Pedro. Manifesta admiração pelas casas de assistência social da Terra e enfatiza que a missão delas deve ser a de inundar os beneficiários com a luz do Evangelho de Jesus. E adverte para se evitar que a benemerência avance sem a luz divina e se transforme em personalismo devastador. À noite, Fábio Cavalcante e as irmãs Adelaide e Albina são conduzidos à casa transitória para o primeiro encontro de aprendizado e adestramento para o desenlace próximo. Jerônimo informa que os enfermos com moléstias prolongadas têm facilidade de se libertar do corpo durante o sono, para serem conduzidos a planos espirituais, onde são preparados para o desligamento definitivo. Na casa transitória, Jerônimo antecipa aos desencarnantes que o retorno ao corpo físico, na situação em que se encontram, é doloroso, já que o remédio para a alma ali recebido irá intensificar os males da carne, e que, por isso, sentirão mais tristeza, mais angústia, inquietude no coração e desejo de se libertar o mais depressa possível. Aconselha que deem solução aos derradeiros problemas terrestres e intensifiquem a confiança na proteção divina. André Luiz observa que as interpretações feitas pelos moribundos do ambiente em que estão variam de acordo com a ideia de cada um a respeito da dinâmica da vida e das suas crenças filosóficas e religiosas. Cavalcante acredita estar no céu. Albina pensa estar na casa do Senhor, conforme descrição do primeiro livro dos Reis, no capítulo 8. Adelaide e Fábio oram compreendendo o que se passa. Dimas pergunta se ali é uma dependência venturosa de Marte. Jerônimo escreve o plano impressivo da mente, grava imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência. Os enfermos retornam aos seus leitos
cada um relatando suas recordações segundo suas concepções. Ok? Muito bem, meus queridos. Agora, então, vamos passar ao nosso capítulo novo de hoje, né? Que é justamente o capítulo número 13, Companheiro Libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Bom, então nós estamos vendo aqui, não é, que desses irmãos a quem o irmão Jerônimo, né, juntamente com André e os outros companheiros do plano espiritual, estão ali dando assistência para o momento do desligamento, né, do corpo físico, o primeiro a ser atendido será o Dimas, né? Será Dimas. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançar o período de renovação. E, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Ou seja, há tempo de nascer e tempo de morrer, né? Então, chegará a hora do Dimas se desligar do corpo material, né? Daquela forma grosseira, e iniciar um novo aprendizado, ou seja, um aprendizado no plano espiritual. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei, isso aí é o André falando, né? Ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. O exame assistente disse: releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará na ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxeram ao renascimento? Por que esse questionamento de André? Vocês lembram, lá em Nosso Lar, o primeiro livro da série, André Luiz, após a desencarnação, ele passa um período no umbral. Na verdade, são 8 anos, né? Ele passa no umbral e ele é chamado todo o tempo, pelos irmãos menos felizes que lá habitam, de suicida. E ele se revolta muito com isso, né? Porque ele não aceitava ser chamado de suicida. Afinal, ele não se suicidou, né? Ele passou por uma enfermidade que o levou a óbito. Porém, quando ele é recolhido em Nosso Lar e atendido por um médico espiritual, o médico, depois de examiná-lo, diz: pena que retornou pelo suicídio. E aí o André fica muito nervoso com isso, né? E aí é que ele recebe a explicação, né? Suicídio involuntário. É quando nós vivemos e agimos de maneira que prejudica o nosso corpo. E por essa maneira de viver, nós antecipamos o nosso retorno ao plano espiritual, mesmo sem querer. Ou seja, com o uso de bebidas, né? Do fumo, de outras, às vezes, algumas substâncias ilícitas, ou mesmo pelo nosso temperamento. Somos uma pessoa muito agitada, muito nervosa, muito agressiva, muito violenta. Tudo isso cria um desalinho no nosso corpo espiritual e, consequentemente, material. O que nos leva a desencarnar antes do tempo previsto. Okay?
Então, daí a pergunta de André. Ele queria saber se o Dimas, né, tinha sido igual a ele. Se o Dimas estava desencarnando no momento certo ou se também estava passando pelaquela situação de desencarnar antes do tempo previsto, né? E aí André vai. Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da Terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Oh, considerei levianamente. Terá sido como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e, antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito. Mas a informação do orientador desconcertava-me. Ou seja, o André, quando viu que o Dimas estava recebendo, né, aquele auxílio para o desprendimento, ele perguntou se ele tinha sido um completista, vamos dizer assim, né? Alguém que tinha aproveitado todo o seu tempo na Terra. E aí, o amigo espiritual lá responde para ele que não. E ele fica intrigado, né? Mas se ele também não foi como eu, né? Aí eu estou perguntando como é que ele está recebendo essa assistência que ele não lembra de ter recebido, né? Então, enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Ou seja, se ele também, de uma certa forma, não vivera todo o tempo que deveria ter vivido, por que então ele tinha essa consideração, esse tratamento diferenciado que o André, que também não completou, não teve? Né? Que motivo impelira a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa, olha isso, a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Ou seja, o André, depois dessa resposta, ele pensou que deveria ter ficado calado, né? Mas aí ele diz que é o instinto dele de pesquisador que o fez perguntar outra vez. Fixando algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou num semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo, ou seja, aqui ele vai dizendo, né? O Jerônimo faz e diz que ele não conhece a vida do André, né? Não conhece o passado do André, mas que acredita que ele foi levado pelas melhores intenções. Mas a situação do amigo, aqui nos referimos, ou seja, o Dimas, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Ou seja, o Dimas não completou, não porque ele tivesse maltratado o seu corpo físico, mas porque ele passou por muitas necessidades na existência dele.
né? Foi um ambiente de muito sacrifício. Por isso, ele ficou mais enfraquecido, né? Acostumado desde a infância à luta, né? Ou seja, o Dimas era um homem pobre, né? Um homem sem recursos, um homem que desde muito jovem, né? Que desde muito jovem lutou para sobreviver, né? Então, muito diferente de André, que nasceu em uma família abastada, a quem nunca faltou coisa alguma, né? Então, o Dimas diferente. O Dimas foi acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Olha isso, né? O Dimas teve uma vida difícil, nasceu num lar pobre, desde muito jovem lutou para sobreviver, fazendo trabalhos rudes, constituiu família, continuou lutando, né, para sustentar a família, e mesmo, né, com todas essas dificuldades, com toda essa escassez de recursos, ele ainda conseguia ajudar aqueles que tinham menos do que ele, né? Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e, em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma, né? Ele ajudava as pessoas. Mesmo tendo tão pouco, ele ajudava as pessoas, ajudava todos aqueles, né, que viviam em dificuldades, tanto físicas quanto mentais. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Ou seja, ele se desgastou ainda mais porque ele se dedicou muito à causa, né, do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Ou seja, tudo que ele vivenciou, né? Tudo que ele vivenciou durante a sua vida tão complexa, atingiu determinados pontos do seu organismo e foi debilitando, né? É verdade que não podemos louvar, o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos.
No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Ou seja, ele está falando aqui que não é correto, né, a gente se deixar levar, vamos dizer assim, pelos aborrecimentos da vida, né? Porque quando a gente se aborrece muito com determinadas situações, a gente está, de alguma maneira, prejudicando o nosso corpo, né? Danificando o nosso corpo. Mas, né, o Dimas, por mais que se esforçasse, né, ele não conseguia. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas dos seus críticos, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho, ou seja, ouvir e não se deixar bater, o que é muito difícil, né, gente? Muito difícil para espíritos no nível evolutivo em que nós estamos, né? Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca, né? Não é fácil. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo, né? Ou seja, tudo aquilo que eles vivenciou na vida, né? Os aborrecimentos, a má alimentação, as noites mal dormidas, tudo isso acabou ocasionando o mal que o levará a óbito, né? Interrompeu-se o orientador e, como me sentisse fundamente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Ou seja, aí o André, né? Olha o que acontece com o André. Olha o raciocínio dele, né? Ele também desencarnou, né? Antes do tempo previsto, foi considerado suicida. Não recebeu essa assistência que o Dimas está recebendo. Aí ele questionou. O Dimas completou o seu tempo todo? Não, não completou. E aí, pô, ele não completou, igual a mim, também não completei. Como é que ele está recebendo esse tratamento especial? E aí vai e pergunta. Ele foi também suicida. E aí o amigo espiritual esclarece, não foi suicida. E começa a explicar, né? Começa a explicar que foi simplesmente a vida difícil que o Dimas levou, que o levou a adoecer e desencarnar mais cedo, né? Não foi culpa dele, foram as circunstâncias da reencarnação que ele teve, né? E aí o André, né, ficou bem envergonhado, né, de ter questionado, né? Ele diz aqui que se sentiu fundamente envergonhado pela comparação inadvertida que ele havia estabelecido entre ele e o Dimas. E aí o Jerônimo falou, segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. E aí nós podemos, de repente, colocar, que foi o caso de Allan Kardec também, né? Os espíritos informaram que ele teria até mesmo a sua vida reduzida em virtude do grande trabalho que teria pela frente, né? Então, é o que ele diz aqui. Há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas.
calei-me humilhado. Ou seja, o André ficou ali, né, humilhado, porque ele, no caso dele, ele não desencarnou mais cedo por sacrifícios, mas por uma vida, digamos assim, desregrada, né? Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez, me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Ou seja, ele sabia que o instrutor conhecia o passado dele, mas ele observou que o instrutor foi assim, bem delicado, né, em não estender as considerações, fazendo uma comparação entre o comportamento do André e o comportamento do Dimas. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas, aí o André vai e começa a pensar na vida que ele teve, né? Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas, dera-me estudos prediletos, dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões, cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los, nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, o que era de pequeno, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ou seja, ele nunca se aborreceu com os problemas de outras pessoas, porque ele já tinha, né, o fígado tomado pelas suas próprias irritações. Né? Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais, né, então ele não gostava de ser contrariado. E, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebidas. Olha isso. Parte do estômago, né, do aparelho gastrointestinal, ele diz que ele aniquilou, o André aniquilou voluntariamente o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliadas à sífilis, a que eu mesmo dera guarida levianamente. Ou seja, o problema gastrointestinal dele foi em virtude das comidas que ele comia, das bebidas e da vida dissoluta que o levou a contrair sífilis, mesmo sendo médico. Uma doença que ele acabou, de uma certa forma, buscando e dando guarida de maneira leviana. Não é? Havia, portanto, muita diversidade entre o caso Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outro, ou seja, Dimas empregou o seu tempo na Terra em benefício de outras pessoas. O seu tempo reduziu, mas porque ele estava se doando a outras pessoas, e não como o André, né? Que não fazia, assim, digamos, nada para ninguém, e que voluntariamente, pela sua vida dissoluta, desregrada, acabou reduzindo o tempo, né, de permanência do seu corpo físico na Terra. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozar essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras. E, afirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Ou seja, o Jerônimo sabia de tudo, mas não quis falar, né? Para não, assim, não constranger o André. E aí o Jerônimo mesmo mudou de assunto. Em breve, chegávamos à residência do enfermo, cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos,
Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Ou seja, eles foram para a casa do Dimas, né? E aí tinha uma entidade muito luminosa que se aproximou do Jerônimo e perguntou, né, se o desligamento dele tinha sido marcado para aquele dia. E ele disse sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. Ou seja, a espiritualidade estava ali para ajudar o Dimas a se desprender, né? O corpo já não tinha mais condição de abrigar o seu espírito. A interlocutora consultou ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiários de missão cumprida pelo moribundo. Ou seja, ela perguntou se poderia reunir ali algumas pessoas que haviam sido beneficiadas pelo Dimas, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço ao derradeiro dia carnal. Né? Olha que interessante. Perguntou se haveria a possibilidade, a oportunidade de reunir ali algumas pessoas que haviam sido beneficiadas pelo trabalho do Dimas e que desejavam testemunhar a ele carinho e apreço naquele seu derradeiro dia na carne. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Ou seja, é um momento difícil, mas ele sabe que vai desencarnar, mas, ao mesmo tempo, ele está preocupado, né, com a família. Teme o futuro dos seus. Conserva-se em total descontrole dos nervos, enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Ou seja, o Dimas sabe que ele vai desencarnar, mas ele está preocupado com o destino dos filhos, da esposa, e isso deixa nervoso e agitado. E, ao mesmo tempo, a esposa e os filhos estão tivemos um breve momento de interrupção aqui, um breve problema técnico, né? Então, vamos retomar de onde nós estávamos. E aí o amigo espiritual está explicando para o André, né? Explicando para a senhora, aliás, que perguntou se o Dimas poderia receber a visita de algumas pessoas que desejavam estar com ele, pessoas essas que haviam sido beneficiadas por ele ao longo da vida, né? E aí o amigo espiritual fala, minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sob agitações psíquicas muito fortes. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Teme o futuro dos seus.
Conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Cremos ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Ou seja, mesmo sendo os melhores amigos do Dimas, né? Mesmo sendo os melhores amigos do Dimas, o nosso orientador, né, não considera que seja uma boa ideia, né? Uma boa ideia o Dimas receber visitas nesse momento, né? Não considera que seja uma boa ideia o Dimas receber visitas nesse momento, mesmo dos seus melhores amigos, né? E aí, continuando. Dimas poderá, não obstante, ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo, ou seja, assim que ele se desligar, ele vai poder ter o afeto daquelas pessoas, né? As emanações positivas que essas pessoas naturalmente irão enviar para ele através da prece, né? Então, Dimas poderá ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição, logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão e cooperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições semelhantes. Não faltaremos com aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. A consulente manifestou sincera satisfação e acrescentou: bem lembrado. Esperaremos a comunicação do instante oportuno, ou seja, no momento do desenlace, era o momento ideal em que todos poderiam efetivamente fortalecer o Dimas com as suas preces, seus melhores sentimentos, seus melhores pensamentos. Logo após, despediu-se, afastando-se ao lado de outras visitantes de nossa esfera, que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. O transe era, sem dúvida, melindroso. Era um momento melindroso, né? Um momento do desligamento. A esposa do médium, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vaso emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Ou seja, o que acontece? Quando a pessoa está prestes a desencarnar, mas os parentes ficam ali o tempo todo, retendo, orando, pedindo, eles, com esses pensamentos, eles meio que criam uma teia em volta do desencarnante que dificulta muito o processo de desligamento, né? E era exatamente o que a esposa do Dimas estava fazendo. Ela estava ali ao lado do marido, exausta, cansada de tanta vigília, mas ela estava ali ao lado dele, prendendo junto a ela. Jerônimo apontou a bondoso e explicou: nossa pobre amiga é o primeiro empecilho a remover. Ou seja, eles precisavam afastar a esposa do Jerônimo dali de perto dele. Improvisemos uma temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-la sem maior impedimento. Ou seja, a espiritualidade, nesses casos assim, promove uma melhora no doente para que as pessoas que estão ali preocupadas, nervosas ao lado dela, sintam um alívio e, com isso, afrouxem os laços mentais
que estão dificultando o desprendimento. É por isso que as pessoas chamam, foi a melhora da morte, né? A pessoa melhora para então desencarnar, né? Esse é um recurso que a espiritualidade utiliza, né? Utiliza em casos como esse, né? Então, somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Recomendou o assistente que Luciana e Hipólito se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais, e instruiu-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, propiciando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos, que são glomérulos? Vejamos aqui. Pequenos tufos ou novelos de fibras nervosas ou vasos sanguíneos, especialmente capilares, né? Então, os glomérulos prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Olha isso, gente. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, ou seja, uma melhora falsa, para que a esposa, né, relaxe e solte, né, aqueles fios que estão envolvendo Dimas e impedindo a sua desencarnação. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, asseverou o dirigente de nossas atividades, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Né? Então, nós vamos parar por aqui e retomar o nosso estudo na próxima semana. Vamos ver o que irá acontecer, né, com o nosso Dimas, né, como se dará esse processo, né, de melhora fictícia para que ele possa efetivamente ser desligado. Vamos ver como se dá a chamada melhora da morte. Né? Bem, meus queridos, vamos parando por aqui, né? Esperando que vocês tenham apreciado bastante o nosso estudo dessa tarde. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.